Uma boa noite a todos, aos que estão em Cristo Jesus, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja de forma abundante em vossos corações. Vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos, para um momento de reflexão na poderosa palavra de Deus. Isaías 45, versículo 22, a Bíblia nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se nós olharmos para as Escrituras, para a palavra de Deus agora no Novo Testamento, para Mateus 24, o famoso Sermão da Montanha, nós vamos ver que ali o personagem principal, o protagonista neste cenário, o pregador deste sermão era o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que ele predisse, que ele profetizou coisas que aconteceram alguns anos depois, coisas que aconteceram na vida, no cenário daquela época, onde aqueles que estavam ali ouvindo aquele sermão viram acontecer as coisas que o Senhor Jesus profetizou, mas também houve coisas que ele profetizou que já aconteceram nas gerações passadas que antecederam a nós, e também coisas que irão de acontecer antes que chegue o fim de todas as coisas. Mas o interessante é que em Mateus 24, versículo 6, Jesus libera uma profecia composta de duas palavras paralelas. Ele fala que ouvireis de guerras e de rumores de guerra. O que é uma guerra? A guerra é quando o conflito está instalado, é quando vem agora a esquentar de fato as provocações de duas lideranças nacionais que estão se enfrentando, quando esquenta o clima e quando eles tomam a decisão de fato de ir ao campo de batalha para se enfrentar, a guerra já está instalada. A guerra é quando está instalado o conflito. Mas Jesus Cristo falou que ouvireis de guerras e de rumores de guerra. O que é rumor de guerra? Rumor de guerra é quando um líder de uma nação começa a provocar o líder de outra nação, tentando até mesmo dar demonstrações de poder de fogo, poder nos materiais bélicos, poder de ataque, poder de defesa. E se nós vamos olhar, aconteceu muitos rumores de guerra nos últimos anos que nós podemos ver, comprovar coisas que nós vimos com nossos próprios olhos. Por exemplo, há mais ou menos 3 anos atrás, após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assumir o trono, assumir a cadeira da presidência dos Estados Unidos, ele agora começa a ser intimado, a ser provocado por o líder norte-coreano chamado Kim Jong-un, aonde lá está há muitos anos, é a 3ª geração já que está sendo instalado, o regime comunista, desde o avô e o pai de Kim Jong-un. E nós vamos ver que há mais ou menos 3 anos atrás, eu e você, ninguém sabia exatamente o que acontecia por detrás daquela cortina intransponível da Coreia do Norte, que era e que é até hoje considerada o país mais fechado do mundo. Mas Deus, na sua presciência, ele permitiu que se abrisse uma pequena janela no Oriente para que nós, eu e você, todas as nações da Terra, olhassem para aquele rumor de guerra, olhassem para aquelas intimações entre Donald Trump e Kim Jong-un com o intuito de se enfrentarem, aquele rumor de guerra que estava acontecendo, onde todas as nações estavam com os olhos fixados nesta situação. A janela no Oriente estava aberta para que eu e você, para que nós da nossa geração entendêssemos um pouquinho mais do que é de fato o comunismo real quando ele está instalado numa nação. Se você vai olhar no YouTube hoje, eu não quero tomar tempo, mas você vai ver muitas coisas que vai até trazer-nos uma certa indignação no que diz respeito à maneira com que aquele povo vive.
acessos que aquele povo não tem. Eles têm muitas e muitas restrições. Eles não têm, por exemplo, acesso à internet. Eles só têm apenas um canal de televisão, que é a chamada TV estatal, que é a TV do governo. Eles só assistem aquilo que o governo quer que eles assistam. Eles têm apenas 2 horas de energia elétrica por dia, depois termina tudo e eles ficam na total escuridão. Regime comunista no mercado é só o suficiente. O trabalhador do campo, ele trabalha, ele planta, ele soa na lavoura, ele cega, e quando ele colhe, ele não vê nada do que ele colheu, porque vai tudo para o governo. Então isso Deus, na sua presciência, permitiu que eu e você, através dessa janela que ele abriu, através desse rumor de guerra, ele permitiu que eu e você soubesse um pouquinho do que é o comunismo. Então, de repente, acontece algo de forma espantosa, que começou lá na China. Uma doença, uma epidemia, que agora começa a sair para fora dos termos chinês, para fora das fronteiras da China, através das viagens de aviões, através de várias situações, e esta epidemia agora passa a ser uma pandemia, porque passa a ser uma doença a nível mundial. E agora todas as nações do mundo têm o objetivo de impedir com que essa pandemia se prolifere cada vez mais, e eles têm o objetivo de reunir todos os estudiosos, cientistas de todas as nações para tentar descobrir uma cura para o coronavírus, o Covid-19. Coronavírus, o corona, ele recebeu esse nome porque o vírus em si, ele tem a forma de uma coroa. Mas nós soubemos que existe algo espiritual por trás disso. Isso nos mostra, nos evidencia que o coronavírus, ele foi instalado na Terra para coroar alguém. E não é o Senhor Jesus Cristo. Este que haverá de ser coroado será o anticristo, o Deus falso, que as nações da terra clamam por ele. E nós vamos ver que lá na Coreia do Norte, por exemplo, que estão debaixo de um regime comunista, inclusive os turistas que vão para lá, quando de repente eles estão andando pelos pontos turísticos que o governo quer que eles vejam, de repente agora eles se deparam com estátuas dos antepassados de Kim Jong-un, estátuas das autoridades do comunismo, da nação coreana, ou algum banner, algum cartaz. O guia turístico, ele dá ali a ordem ao turista, até mesmo turista brasileiro, para que ele pare por um momento diante daquela estátua, diante daquele cartaz, daquele banner, e faça um momento de reverência. Reverencie aquela autoridade em forma de estátua, cartaz ou banner. E o que acontece com a pandemia no mundo todo? Se você vai olhar no mundo todo o que está acontecendo, o povo está clamando pela vacina. E o regime comunista prega o quê? Que o povo tem que esperar e clamar pelo governo. O Deus do regime comunista é o governo. O Deus de uma nação que está debaixo do regime comunista é o governo. Eles não podem buscar nenhum outro Deus. São países como a Coreia do Norte que é proibido o uso de Bíblia. É proibido o uso de qualquer coisa que evidencie que aquela pessoa está clamando por uma divindade que não seja o governo, que não seja, aleluia, que não seja aquele que está regendo aquela nação, que está regendo através daquele regime comunista. Mas agora perceba, se você ligar aqui no Brasil, numa emissora de rádio de notícias, você vai ver que o dia inteiro, só o que vai ser dito ali, vai ser falado sobre a vacina. São as pessoas mandando mensagens para a rádio, pedindo explicação, cobrando quando que haverá de vir as vacinas, quando que vai ter as vacinas para todos. Por quê? Porque o povo está clamando pelo governo. E inclusive tem crentes que a gente sabe disso, crentes que
que estão clamando pelo governo, eles não estão se importando com a justiça de Deus, com as coisas de Deus, eles estão clamando pela vacina, eles querem o governo, eles querem que o governo seja aclamado. Na verdade, o espírito do anticristo quer que o governo seja aclamado pelo povo. Mas tem uma coisa, a igreja de Jesus Cristo não espera no governo. A igreja de Jesus Cristo espera em Deus. Por que é que nós temos um canal no YouTube? Por que é que eu estou falando isso? Porque eu senti o meu coração. O Espírito de Deus me compungiu durante essa semana toda para mim gravar este vídeo. Para que as pessoas que verem esta gravação, que verem este vídeo, que ouvirem o que eu estou falando, venham receber esse entendimento de que ela tem que buscar em Deus, que ela tem que clamar por Deus e não pelo governo. O que o regime comunista prega e sempre pregou é que o povo dependa do governo, que o povo espere no governo. Mas a igreja não espera no governo, a igreja espera em Deus. O meu canal que eu tenho no YouTube é para falar das grandezas de Deus. Eu não sou sensacionalista. No meu canal não tem sensacionalismo, não, porque eu não sou sensacionalista. O meu canal no YouTube não é para exposição minha, não. O meu canal no YouTube é para abrir os olhos das pessoas acerca da verdade. Por que é que eu estou falando isso? Charles Spurgeon disse o seguinte: o que me assusta não é o barulho dos incrédulos. O que me assusta é o silêncio dos sinceros. Eu estou gravando esse vídeo porque não para me expor, não porque eu quero ter uma exposição da minha pessoa, não. Não é isso. Eu estou gravando este vídeo porque eu quero que você abra os seus olhos, porque muitos não estão abrindo os olhos do povo como deveria ser. Eles estão se escondendo nas cavernas antes que o tempo chegue. Antes que o momento de se esconder chegue. Mas Deus está chamando você para ser uma voz. Deus está chamando você para não depender do governo. Deus está chamando você para depender de Deus, para esperar em Deus. E Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai deixar você passar por momentos que sejam fora da vontade dEle, se você estiver na vontade dEle. Se você for fiel, se a sua família estiver na vontade e na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos grandemente. E vamos esperar em Jesus. A igreja de Cristo não está clamando pela vacina. A igreja de Cristo está clamando Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo está em mim e você. O Espírito Santo está na igreja, fazendo com que a igreja tenha saudade do céu, tenha vontade de ir para o céu e clame pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus.